Paulo abrem a 10ª rodada do Brasileirão Feminino e para você ficar por dentro de todos os detalhes dessa partida, o horário, possíveis escalações, onde assistir, vem comigo. Meu nome é Julia Cunha e esse é Dominado pelo Flu. Pra gente começar o nosso pré-jogo com as principais informações para quem quer acompanhar essa partida, Fluminense e São Paulo vão se enfrentar hoje às 9 horas da noite. O jogo vai acontecer no CFA, que é o Centro de Formação de Atletas do São Paulo, e a partida vai ter transmissão do Sport TV. Antes de a gente falar mais sobre esse jogo, eu preciso pedir para você que tá chegando aqui já chegar deixando seu like, se inscrever no canal, hypando esse vídeo. Se você é tricolor, está sempre bem informado sobre o Fluminense. E se você apoia o futebol feminino também, o seu like aqui é de grande ajuda pra gente continuar crescendo a nossa comunidade. Mas pra gente falar então, começando pelo contexto desse confronto, o Fluminense vem aí de um cenário negativo, né? Afinal, perdeu fora de casa pro América Mineiro por 3-1. Foi uma partida que, inclusive, eu não tenho muitas conclusões pra fazer desse jogo, porque eu só consegui assistir essa partida de ouvido, digamos assim, porque a única transmissão que a gente teve foi a transmissão em áudio do time de guerreiras, não teve transmissão por vídeo, né? Era pra ser transmissão ali da Coelho TV e acabou que isso não passou. Então a gente sabe ali que o Fluminense perdeu, sabe ali acompanhando a narração do Rafa, mas eu não tenho muitos comentários pra fazer sem ter conseguido ver de fato o jogo, mas acabou que foi um resultado ruim, porque o Fluminense, apesar de jogar fora de casa, vai contra um adversário, um confronto direto, então havia ali uma expectativa de pelo menos tentar trazerem que fosse um ponto de fora, já que o próprio América tinha vencido o São Paulo uma rodada antes, também por 3-1, e tinha vencido até fora de casa, e aí acaba que o Fluminense vem então, né, no cenário pós-derrota, enfrentar um outro adversário difícil e com muitas jogadoras penduradas. Enquanto São Paulo vem, apesar de também ter perdido para o América Mineiro, vem de um contexto um pouco mais positivo, porque venceu na última rodada do Palmeiras por 2-1, tá em 5º lugar da competição, tendo apenas no momento, né, 2 derrotas e 2 empates, o restante, né, são 5 vitórias. Então, são times que brigam em posições diferentes da tabela. Fluminense tenta buscar uma vaga de classificação com essa primeira fase quase chegando à sua reta final, afinal estamos já na 10ª rodada, e enquanto o São Paulo tá ali brigando pela parte de cima da tabela. Mas até por estar buscando essa vaga na classificação, não tem muito o que fazer, tem jogo duro pela frente e vai ter que tentar arrancar pontos de seus adversários, mesmo fora de casa. Mas então vamos começar para falar desse Fluminense sobre os nossos desfalques. Segundo informações do próprio Fluminense, a Tatá segue de fora mais uma vez nessa partida. A Tatá sofreu uma entorse e está seguindo o cronograma de tratamento, por isso não vai ficar à disposição para esse jogo. E outra jogadora que está de fora é a Camila Sotero. Ela leva um cartão amarelo na partida contra o América e, como estava pendurada, vai ficar de fora desse jogo. Mas além dela, né, a gente tem muitas outras jogadoras importantes penduradas nesse elenco. Raquel, Lurdinha, Isabela, Nath Rodrigues, Claudinha, Cotrim e Lelê estão penduradas. Se levarem cartão amarelo hoje, ficam de fora da 11ª rodada. Então é um jogo que ou a gente vai ter que tomar bastante cuidado, ou o Hoffman já vai ter que pensar como administrar a próxima rodada caso perca muitas jogadoras nessa partida. Agora, eu não sei se vocês repararam, mas no início do vídeo eu falei impossíveis escalações e não improváveis escalações, porque a verdade é que está muito difícil de conseguir prever o que o Hoffman Túlio vai fazer dentro de campo. Normalmente eu utilizo aqui o Rafael Siqueira do time de guerreiras como base pra gente falar sobre a escalação do Fluminense e até sobre os nossos adversários. Mas como o Rafa vai cobrir esse jogo em Cotia, ele não conseguiu fazer o pré-jogo, eu fui atrás do lance para ver se eu encontrava informações e encontrei uma matéria desse jogo da Gisele. Fui até conferir aqui, mas é da Gisele Correia Barata, que é de São Paulo, então eu imagino que ela deve estar mais acostumada a cobrir os clubes paulistas, tanto que a provável escalação dela eu vou colocar aqui para vocês, mas vou dizer o que eu acho que pode acontecer e o que eu acho que não vai acontecer. Cláudia no gol, na linha de defesa, a lateral Karina com 3 zagueiras, né, Gislaine, Cotrim e Nath Rodrigues. O meio-campo formado com a Keké, Claudinha, Camila Sotero e Verônica, e o ataque com Raquel e Lelê. A equipe foi colocada no site nessa organização, além de a gente saber que a Sotero ela está suspensa. Eu fiquei ali na dúvida se a ideia seria colocar a Verônica no ataque ou no meio-campo mesmo, né? Mas como está, ela estaria ali formando esse meio-campo. Mas além dessa questão, acho até provável o Hoffman entrar com 3 zagueiras para esse jogo. Por outro lado, ser um jogo difícil, fora de casa, contra o São Paulo.
Mas assim, acredito que seria muito mais provável talvez ver uma Palomar ou até a Paloma no meio campo do que essa montagem, e gostaria de ver a Lourdinha como titular dessa equipe, porque, beleza, a Lourdinha tá pendurada, mas muitas outras jogadoras estão. E eu acho que uma grande chance que a gente vai ter de gol é, de fato, com a nossa artilheira em campo. Então, apesar de ser um jogo difícil, colocaria a Lourdinha como titular nesse time. Antes da gente trazer a provável escalação do São Paulo, acho que vale mencionar que a Gisele, que foi a jornalista dessa matéria, eu desconfiei que ela era paulista, eu não tinha olhado onde tinha sido escrita a matéria, mas já numa das primeiras frases da matéria, falando sobre o São Paulo, onde ela cita assim, as tricolores, tricolores, né, estamos falando do confronto São Paulo e Fluminense. E São Fluminense foi tratado como Fluminense, São Paulo foi tratado como tricolores e não tricolores paulistas, então vocês já sacaram aí o que eu quis dizer, né? Mas então eu acredito que nesse sentido ela deve ter propriedade ali para trazer a provável escalação do São Paulo, então eu não vou ficar ali procurando se estava suspensa, se não estava suspensa, imagino que ela realmente cubra mais os times de lá mesmo. Carlinha no gol, na linha de defesa, Bruna Caldeirão, Kaká, Dai Silva e Bia Menezes. O meio de campo com Maressa, Aline, Camilinha e Isa, e o ataque com Crivellari e Dudinha. Cara, esse vídeo vai acabar saindo muito mais tarde do que eu planejava, porque hoje os horários aqui se complicaram bastante. Acabou que deu o horário da live e eu não tinha terminado de gravar, hein? Mas para esse vídeo não ficar sem a nossa confere na tabela, a gente vai abrir a rodada, né? Então não teve nenhum jogo antes do nosso jogo, mas depois que a gente perdeu na rodada passada para o América Mineiro, o Inter venceu o Instituto 3B, o Bragantino venceu o Sport, o Grêmio venceu o Juventude, o Corinthians deu uma sapatada de 5-1 no Bahia e o Cruzeiro fechou a rodada vencendo o Real Brasília. Nosso jogo é o primeiro dessa rodada, então ninguém ainda, todo mundo aqui na verdade, ainda tem 9 jogos. O Cruzeiro está, né, na liderança com 23 pontos, a Ferroviária atrás com 20, Corinthians em terceiro lugar com 18, Palmeiras em quarto com 17, assim como São Paulo em quinto também tem 17, América Mineiro com a vitória sobre a gente subiu na tabela, está em sexto lugar com 15 pontos, o Flamengo em sétimo com 14 pontos, o Bahia também, né, com o nosso resultado, o Bahia também ultrapassou a gente, está em oitavo lugar com 14 pontos, ou seja, hoje o Fluminense está fora da zona de classificação, em nono lugar com 12 pontos, por isso precisa se recuperar jogando jogos fora de casa, ainda que sejam difíceis. O Red Bull Bragantino está em décimo com 11 pontos, Grêmio está em 11º com 10 pontos, e Internacional 12º com 9 pontos, Real Brasília 13º, perdão, subiu aqui sem querer, com 8 pontos, Juventude em 14º com 5, na zona da degola, a gente tem Instituto 3B em 15º lugar com 4 pontos e o Sport em 16º, ainda sem vencer na competição. E aí, os jogos dessa rodada, né? Flamengo, além do nosso contra o São Paulo, Flamengo enfrenta o Real Brasília, Palmeiras vai enfrentar o Instituto 3B, Juventude e Inter vão se enfrentar, né? Um clássico regional, Cruzeiro e Bahia, Red Bull, Bragantino e América, Ferroviária e Corinthians, né? Jogo pesado aí essa disputa. E o Grêmio fecha a rodada contra o Sport. Mas cenários desenhados, bora que bora pra esse jogo apoiar as nossas guerreiras em mais uma partida. Tamo junto, saudações tricolores e até a próxima!